tarde, pessoal. Estamos começando mais uma resenha, um bate-papo. Hoje eu estou até com a camisa do Criciúma aqui, porque estamos representando a cidade. E posso chamar de Juninho? Juarez? Pode não, deve me chamar de Juninho. Então, o Juninho é o primeiro contato meu direto com ele, mas acompanho há bastante tempo já a trajetória dele. Tem uma trajetória muito legal com o esporte. Mais específico com futebol, com futsal, e nós estamos aí para bater mais um pouquinho de papo e compartilhar histórias, para que histórias possam tocar outros e outros possam, através disso, construir suas próprias histórias também, né? Então, te apresenta aí, Juninho, fala o teu presente, onde tu estás, como é que tá esse teu momento agora, e depois a gente vai lá para o início e tentar falar um pouquinho da tua trajetória até onde tu chegou. Boa tarde, uma satisfação imensa estar falando contigo, Ricardo. Quando recebi teu convite, não hesitei em aceitá-lo, né? Sei que tu acompanha a minha trajetória há algum tempo e eu também acompanho a tua trajetória há algum tempo, né? Desde quando eu estava ainda em Criciúma e lendo as matérias que tu estavas no Timor-Leste. E depois a gente perdeu um pouquinho o contato e voltamos a nos falar, né? Então acho que para mim é uma satisfação imensa estar podendo participar contigo desse momento. Eu tenho 42 anos de idade, sou natural de Criciúma, natural do bairro Rio Maina, um dos distritos gigantescos da região sul. Venho de uma família de 11 tios que foram criados comigo, né? Eu de filho único, minha mãe perdeu os pais muito cedo e como era mais velha teve a missão de criar todo mundo. Então, na verdade, eu tenho 11 tios irmãos, né? Então a gente tem uma família muito grande, uma família que tem uma história bacana de vida. Sou ex-aluno da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, da Unesc. Estudei na SAT, que é uma escola que tu também já teve a oportunidade de trabalhar. Iniciei minha carreira esportiva no Colégio Estadual Padre Miguel Giaca, do Rio Maina, num projeto social, onde fui observado por um professor de educação física com apenas 7 anos de idade, jogando na categoria sub-12. E desse momento em diante, não fiz outra situação, não tive outra situação de vida a não ser ela dentro do esporte. Fui atleta de futsal até os 14 anos, dos 14 aos 18 fui atleta de futebol de campo. Tive passagem pela categoria de base do Criciúma e depois pelas categorias de base do Avaí. Voltei aos 18 anos para Criciúma para jogar na primeira equipe que a Anjo Química Futsal colocou. Tive uma lesão muito séria, resolvi parar com essa carreira de atleta, me dedicar aos estudos e aos 19 anos tive minha primeira experiência como treinador, né, de categoria de base. Eu era auxiliar técnico do professor Furlan na cidade de Forquilinha. Trabalhei 2 temporadas lá, jogava aos finais de semana nos campeonatos amadores e durante a semana trabalhava como auxiliar do Furlan, que foi minha primeira experiência como treinador. Aos 21 anos fui para o SEDUP, na escola de Criciúma, num projeto de futsal na categoria sub-15 e sub-17. Do SEDUP trabalhei no Mapituba Clube como treinador das escolinhas. Depois montamos um time adulto em 2002 no Brotolândia, que é um clube tradicional aí da cidade de Criciúma. 2003 assumi a equipe adulta de universitários da Unesc. E em 2005 criamos o projeto Unesc Futsal Siderópolis. Fiquei de 2005 a 2008 na cidade de Siderópolis. 2009 a 2010 trabalhei no Capivari Futsal. 2010, 11, Guite passando Irã, fui para o exterior, primeira experiência que eu tive no exterior. Retornei ao Brasil, fui para o Lages Futsal. Do Lages Futsal 2014, fui para o lugar do PC na Copa Agril, Marechal Cândido Rondon, jogar a Liga Nacional, trabalhar como treinador da equipe da Liga. Fiquei 14 e 15, 16, dei uma parada na carreira, fiquei refletindo e estudando um pouco, trabalhando em outras áreas. 17, vim para o Rio Grande do Sul, para a ZIF de Birubá, fiquei 17 e 18.
E 19 e 20 agora estou no Passo Fundo Futsal, uma equipe grande aqui do futsal gaúcho, joga elite do futsal gaúcho. Então, uma carreira aí um pouco extensa já, né? A gente começou muito jovem como treinador. Às vezes eu encontro meus amigos, cara, e eles me falam: Juninho, porra, tu não cansa do futsal? Cara, agora com 42 anos era a idade ideal para eu começar a ser treinador. Então, como eu comecei aos 19 anos, aos 25 virei treinador de time profissional adulto, então todo mundo pensa que a gente é velho, mas não. Mas vamos Sim. lá, vamos tocando essa carreira, vamos tocando em frente. E como é que tá esse momento aí? Vocês estão tendo condição de treinar? Como é que está sendo feito com os atletas nesse tempo? Então, a gente tem que se reinventar, né? Essa parada, ela tem um ponto muito negativo, né? Primeiro que a doença das pessoas, todo mundo está suscetível a esse tipo de situação. O mundo, como o Raul Seixas cantou, fez aquela canção, né? O dia que a Terra parou, então ela é uma canção atemporal, né? Que realmente, o dia que a Terra parou, a gente meio que está vivenciando isso. Nós temos que nos reinventar, né? Criar novas ferramentas, criar novas oportunidades. Então, como o meu clube aqui, nós participamos da Copa Três Coroas, que fomos para a final contra o Cascavel, né? Na pré-temporada. Depois fizemos 2 amistosos contra o Carlos Barbosa e o Atlântico de Erechim. Após o amistoso do Atlântico, em março, a gente acabou encerrando as atividades momentaneamente. Então, liberamos os atletas para suas cidades e começamos a criar protocolos e ferramentas de treinamento online, né? Com a parte física, a parte mental do treinamento mental e a parte do treinamento tático, né? Então, nós dividimos essa atividade em alguns módulos. Essa questão do treinamento tático também acredito que tenha sido uma inovação aqui para muitos times aqui no Brasil. Então, nós saímos na frente na criação dessas ferramentas e desde então, desde a parada, a gente tem alimentado principalmente o jogo tático, a memória tática do jogo dos atletas, com a parte física, e também essa questão do jogo interno, né, que é a questão mental, que é uma situação que a gente trabalha bastante. Nós acreditamos que essas ferramentas elas precisam estar unificadas para que nós possamos ter uma equipe competitiva. Nós temos aí uma reunião na quarta-feira para definir se voltamos antes do dia 15 de julho ou após o dia 15 de julho, porque a nossa competição já está marcada para ter início aqui no Rio Grande do Sul no dia 29 de agosto, será a nossa estreia na Liga Gaúcha. Né? Então, vive-se aí a expectativa, né, de dias melhores e que esse 15 de julho possa passar rapidinho, que nós possamos voltar às nossas atividades presenciais. Achei bem interessante esse... Eu vi, eu acho que foi hoje, como tu colocou alguma coisa no teu Facebook de um treinamento. Sim. E eu não sei se chegasse a acompanhar, teve uma série aí que o Magnus Futebol fez com o Fred. Fred, perfeito, muito bacana. Isso, e eu achei bem interessante do Fred falando, pô, quando o Mister pega na pranchetinha, eu não entendo nada do que ele tá falando. E essa é uma realidade que o treinador enfrenta muitas vezes, né? De ele tá achando que tá passando algo, que tá todo mundo entendendo o que ele tá falando, mas que pro atleta ter essa compreensão daquilo que você tá querendo que ele entenda, existe uma estrada muito longa, né? Alguns ficam no meio do caminho, outros conseguem percorrer mais. Mas eu vi a forma que você está trabalhando ali é interessante, porque isso faz o atleta pensar antes de pensar em chutar ou correr, ele tem que ter essa dinâmica de entendimento daquilo que está acontecendo. Achei bem interessante a forma que tu utilizou. Essa dinâmica a gente vem fazendo com um pouco de uma maior frequência agora devido à pandemia, né? Mas a gente já utiliza essa ferramenta de trabalho já em alguns anos na estrada, de estar demonstrando através de vídeos editados, através de situações de jogo, para os atletas na forma individual. Não faço muito isso, até porque, se tu percebeu o que eu escrevi ali, a gente dividiu em vários grupos de 3 atletas, para que o aproveitamento ele seja melhor, fica mais fácil para a gente questionar, para a gente trocar ideia, para construir alguma coisa, né? A dinâmica do trabalho ela fica melhor, fica mais viva, mais acesa. E isso eu faço no decorrer do ano, individualmente com os atletas, via reunião presencial, via reunião com imagem de WhatsApp, animação de quadras
táticas. Então, quanto mais a gente aproximar o entendimento do atleta com o jogo, mais facilidade ele vai ter na prática. Então, é muito importante a gente trabalhar essas ações, elas precisam estar alinhadas. O atleta precisa ter um entendimento. Por que a hora que o back vem em direção à minha marcação para tentar me dar um bote, que reação que eu tenho que ter? Qual é o gestual técnico que eu devo utilizar? Que tipo de ferramenta que eu posso usar em cima disso? Então, eu acredito que tu colocando para o atleta as ideias, tu colocando para o atleta alguns atalhos para que eles possam sair dessa situação, eles tendo entendimento disso, fica muito mais fácil para eles praticarem. Então, para nós aqui do Passo Fundo e para quem trabalha comigo já há algum tempo, sabe que isso não é novidade. Aí a gente vinha conversando naquele nosso bate-papo informal, né? O que eu resolvi fazer? Eu não quero promover meu trabalho, não quero... Essa não é a minha intenção como treinador. A minha intenção como treinador é deixar sucessores, tá alimentando o conhecimento das pessoas que gostam de aprender. Eu tenho aprendido bastante nessa pandemia, tanto é que estou fazendo estou sendo aluno da consultoria do Vini, né? Do campeão mundial. Eu vi também, brasileira. Comentou. Eu participo da consultoria dele, estou aprendendo demais, então acho que a gente tem que ter essa mente aberta para poder agregar novos conhecimentos. Então, a minha ideia, de tantas pessoas me pedirem, o Dr. Matheus Casagrande, que é nosso diretor aqui, a Carol, que é a esposa dele, que é uma influenciadora digital, eu falo assim para ela não aparece na internet, mas todas as coisas que ela coloca, ela acaba influenciando alguma coisa. Juninho, coloca na internet, Juninho, as pessoas precisam ter novas ideias, tu tem que contribuir de alguma forma, não só com o clube que tu estás trabalhando, mas de uma forma geral, com outros colegas de profissão, com atletas, com dirigentes. Então, eu resolvi começar a colocar algumas coisas na internet, justamente com essa intenção, né? De poder estar abrindo essas ferramentas que a gente utiliza há alguns anos, vem dando muito certo. Tanto é que não estou nem falando em relação a títulos, né? E está ajudando atletas a crescer na profissão, outros profissionais que trabalham conosco na comissão técnica, e tudo isso de forma gratuita, né? Sem cobrança, sem estar onerando ninguém. Então, estou fazendo com muito profissionalismo, com a intenção de poder estar ajudando as pessoas a poder agregar alguma coisa em suas carreiras. Muito legal isso. Vamos voltar ali no comentasse do teu início. A gente tem praticamente a mesma idade, então um ano mais velho que eu, e tu comentou da escola, né? E a gente estava comentando algumas coisas antes nas conversas, né? Até da cultura nossa brasileira, e a gente produz muito, né? Muito atleta, treinadores, e essa cultura realmente nos auxilia. E tu morou fora do Brasil, e eu também tô, a gente vê como realmente muda muito as brincadeiras de ruas, tudo isso ela influencia muito na nossa realidade. Mas a gente viveu um tempo lá na nossa região, lá em Criciúma, que os jogos escolares eram um campeonato mundial. Foi nesse contexto que tu te criou no futsal, que aí tu comentou da escola, como é que foi isso? Cara, a minha história, ela é muito engraçada, Eu conto para os meus atletas, né, na apresentação de cada temporada, a gente chega, faz a apresentação, coloca ali no data show a metodologia de trabalho, as coisas que a gente pode negociar, o que não pode negociar, e eu conto a minha história. Cara, a minha mãe pediu para eu fazer as tarefas escolares, que eu estava de manhã à tarde, e eu estava na rua jogando bola com os colegas. E ela assim para mim, ó, se até as 5 horas da tarde tu não entrar e fizer a tua tarefa, tu pode ficar na rua, tu vai dormir na rua. O que eu fiz? Com medo de entrar em casa e tomar umas chineladas da mãe, eu fui correndo sem camisa, descalço, lá para a quadra aberta do Giaca, porque eu não tinha idade para treinar, era dos 12 anos para frente. Eram dos 12 anos as competições. E faltou um atleta de handball naquele dia. Faltou um atleta de handball e o professor Vando, tu aí sem camisa que tá sentado aí, olhando o treino, quer completar o treino para mim? Cara, a primeira bola que eu fui, eu trombei um grandalhão. Na segunda que eu fui, o atleta saltou para arremessar, eu desloquei ele no ar, ele caiu, foi falta tal, e o professor assim, nossa, cara, tu tem personalidade. Tu quer vir amanhã? Amanhã vai ter o futsal, quer treinar comigo? Professor, eu sou pequenininho, os caras são tudo... Não, tu vai treinar comigo, só que vem de tênis. E eu fui descalço.
acabei treinando. Ele via que eu saía na frente de todo mundo, E então foi ali que começou tudo, né? Aí o professor foi para minha casa, pediu autorização para meus pais, porque os treinos era a aula extracurricular. Ele acontecia em contraturnos, né? Turma de manhã treinava à tarde, turma da tarde treinava de manhã. Depois, no final de semana, todo mundo se juntava. E tu era estudante da escola já? Eu era estudante da escola, da segunda série. Não, estava na primeira série, tá? Então, assim, naquele dia do handebol, o professor enxergou em mim, não qualidade técnica de estar driblando com a bola, de estar fintando, ele sentiu que eu tinha uma ferramenta que poderia ser explorada, porque como eu não tinha força física para jogar com os atletas, o que eu comecei a fazer? No meu lúdico, né? Eu comecei a criar algumas estratégias de defesa. Opa, vou me defender assim, vou me defender assado. E ele gostou, ele achou essa ferramenta interessante e começou a me trabalhar individualmente no handebol, a fintar, a driblar, a fazer a ginga. No futsal, começou a me dar noções técnicas, controles de jogos de perna mais habitual, de perna menos habitual. E fui me moldando. Então, defendi as cores da escola dos 7 aos 14 anos. Aí depois fui para a SAT, que daí eu passei a defender outra agremiação. Mas foi muito bacana. E era um projeto social da escola que recrutava atletas para representar nos Jogos Escolares do município. Como tu bem falaste, era uma Copa do Mundo. Ginásio lotado, uma escola contra a outra. Primeira fase eram as escolas públicas, e depois quem ia se destacando ia passando, ia cruzando com as escolas particulares. Então, assim, era um nível de competição que, infelizmente, nós não temos mais. Né? Nós perdemos muito, né? Eu lembro que tinha muito aluno também que ganhava bolsa para escolas particulares, tinha disputa por atleta, né? É isso aí. Poxa, tinha bastante. É. E eu não caí nessa, né? Porque eu tive que fazer aquela prova da SAT, que era, na época a SAT, que era a escola de mineiro. Como Sim. meu pai trabalhava na Carbonífera Catarinense, eu fiz uma prova e dentro dessa prova consegui entrar. Mas depois que daí os professores lá, professor Mazinho, professor Fernando, professor Val, esses caras acabaram descobrindo que eu atuava na época no Colégio Estadual Padre Miguel Giaca. E aí me recrutaram também para os times da SAT, que dali fui para a CME de Criciúma como jogador, da CME de Criciúma fui para o Criciúma Esporte Clube e aí não parei mais. E aí a gente vê isso como foi importante, principalmente naquela época, os professores de escola também, né? Algo que hoje, infelizmente, por várias exigências, as escolas estão mudando e a forma que estão se fazendo, porque antigamente, tá falando até os 14 anos, era o professor da escola que te preparava, cara. O professor de educação física fazia muito atleta. É isso aí. Um dos fatores de eu entrar na graduação da educação física é que eu queria ser igual o professor Wanda. Eu me espelhei nele. A ideia de ser atleta profissional partiu muito dele. Ele que foi um grande exemplo para mim na época, para me tornar essa pessoa. Depois, o próprio Furlan, que já era graduado na educação física, e a gente trabalhava junto, me incentivou bastante em relação a isso. E infelizmente eu não vejo isso mais na educação física escolar, né? Eu entrei na universidade sabendo fazer todos os sistemas do voleibol, todos os sistemas do handebol, todos os sistemas do futsal, todos os sistemas do campo, os gestos técnicos do atletismo. Não tive dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu tive um professor lá nas séries iniciais que passava tudo isso pra gente. Hoje eu não consigo visualizar a educação física como era antigamente. Me desculpem, eu tenho vários amigos que lecionam em escola e ótimos profissionais que se preocupam com isso, mas a realidade é que a grande maioria não pegou esse trabalho raiz que era efetuado. E nós tínhamos, com certeza, um número de recrutamento de atletas muito maior do que se tem hoje. Eu acho que... E não é culpa dos profissionais também. Eu tenho bastante tempo em escolas também. O sistema ele fez isso. Eu acho que existia em certos momentos um excesso de competitividade, mas aí se tirou do excesso para nada
E aí começou uma discussão de cooperativo ou competitivo e foi, eu acho que se perdeu a mão. E hoje, e algumas coisas que a competição, que eu acho importante, até tu que está no profissional aí, muitas tomadas de decisões e dificuldade até de alguns atletas de se impor no jogo, porque a gente lá não tinha tempo ruim, né? Você tinha Uhum. 10, 11, 12 anos. Eu vejo para meus filhos que são mais novos também, hoje, querendo ou não, até pela questão social também, hoje a gente, tu tá falando também, se voltar às 5, eu lembro que a regra lá de casa era, tinha que estar dentro de casa antes de anoitecer. Era a única regra. Então você ia na rua, você brigava, você criava, tinha as suas dificuldades, tinha as brincadeiras que faziam, você conseguia lidar mais com as situações e você tinha que resolver. Hoje a gente resolve muito para os nossos filhos. A escola não dá esse ambiente também. Eu acho que é muito todo o tempo um professor cuidando, até no recreio tem gente cuidando, e tudo isso tira da educação física também essa situação, e aí quando você chega no treinamento, você vê tantos atletas hoje que às vezes até com uma boa qualidade, mas essa tomada de decisão, até o que tu falou que teu professor encontrou em ti essa coisa, essa força interior que não é no físico, às vezes aparece no físico, mas ela é uma força que vem interiormente, a gente tem perdido muito isso, né? Eu não sei como é que é para ti É, quando chega para ti o atleta agora. perfeito. Acho que tu colocaste muito bem, né? Por exemplo, como eu vim numa família de 11 pessoas, morando numa casa pequena, então eu lembro de estar na minha casa, as pessoas dormindo no chão, então cria-se ali uma resistência, cria-se ali uma defesa, mesmo que de forma lúdica e involuntária, a gente se torna competitivo, entendeu? Então, quando tu cai para o mundo, tu cai realmente de cabeça para valer. E aí, traçando um paralelo àquilo que tu me questionou agora, que eu venho trazendo isso ao longo da minha vida nas linhas de treinamento, eu acho que o papel principal do treinador, porque assim, ó, não que seja fácil, mas a parte mais fácil do treinamento esportivo hoje é tu conseguir periodizar um treino, é tu conseguir planejar uma pré-temporada, é tu conseguir montar e planejar um jogo. Acho que essas questões, elas do jogo externo, elas são mais fáceis para fazer. Para tu poder ter esse jogo externo completo, o que tu precisa ter? Tu precisa ter o jogo número 1, que eu chamo que é o jogo interno. Eu preciso entender quem é o atleta, de onde é que ele vem, como é que foi a criação dele, como é que foi a... Então, assim, ó, eu venho trabalhando, até falei isso em outra live. Desde 2010, eu venho trabalhando com banco de dados de atletas. Cada lugar que eu passo, cada estado que eu passo, a gente fica catalogando o jogador por posição, por característica, por valores financeiros, certo? E os atletas que a gente acaba tendo um maior interesse, eles são alvo de pesquisas. Então, para eu contratar um jogador para jogar no meu time na próxima temporada, eu já tenho que estar estudando o perfil dele na temporada anterior. Isso eu chamo de... A gente minimiza erros, né? Uhum. A nossa parte é muito mais assertiva em relação à contratação de atletas que outra situação, porque a gente trabalha muito com esses detalhes. Então, assim, para eu convencer o Pedrinho a fazer aquilo que a gente pensa em relação ao jogo, nas coisas que ele precisa melhorar como atleta, como pessoa, eu preciso saber que tipo de educação que o Pedrinho recebeu. Se ele foi criado pela avó, se ele foi criado pela tia, se ele foi criado sem pais, se ele teve dificuldade na infância, se ele vem de uma família um pouco mais constituída, se ele já é um atleta que possui uma graduação, se não possui uma graduação, qual é o nível de escolaridade. Então, são fatores que, na minha concepção, todo treinador tem que dominar esse tipo de situação. Fica mais fácil para trabalhar, fica mais fácil para o entendimento, fica mais fácil para conseguir ter ganho com o atleta, porque nós treinadores temos que deixar legados, sejam eles de títulos, certo? Ou sejam eles comportamentais para a vida. Então, nós temos, a nossa missão como treinador não é só melhorar o atleta, como desportista. A gente também tem uma grande parcela numa questão da reeducação deles. Uhum. E eu acho que uma outra questão bem importante também é quando você passa por fora do Brasil, você começa a entender isso um pouco melhor, que é a questão cultural.
Mas eu não sei o que tu pensa, mas eu acho que a gente é muito raso nessa questão cultural, porque o Brasil ele não tem uma cultura. Nós somos um país muito grande, então nós temos diversas culturas. Você está no Sul agora, o Sul tem uma história gigante, o futsal aqui é muito forte. É, Sim, mas, fortíssimo. mas Ainda? e aí você pega, só que você pega atletas, às vezes vem um atleta do Nordeste, a cultura dele, não só a questão familiar, a cultura é diferente, as brincadeiras que ele teve na infância são diferentes, são cargas que as pessoas trazem que torna isso difícil. Se você não entender essas realidades, eu acho até quase que impossível você conseguir trabalhar ou fazer um time de pessoas de tão culturas diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes, transformar um time. Você até pode fazer um time, mas eu acho que se você não entender tudo isso, trabalhar isso muito bem trabalhado, a vida útil desse time também ela é muito mais curta, né? Curta, curta. E até porque, como tu falou aí, tu pega jogadores de diferentes situações, diferentes regiões, aspectos culturais totalmente diferentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa unir pessoas diferentes para que elas tenham o mesmo propósito. Então, aí é o início do problema. Se tu conseguir resolver esse problema inicial, a chance de sucesso ela é gigantesca. Veja bem, pessoas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. Então, tu tem que trabalhar com essas pessoas diferentes, levando elas para o mesmo objetivo, com a mesma linha de pensamento, com a mesma linha de trabalho, com a mesma linha de conduta. Resolveu esse problema inicial, o restante a gente tem facilidade para colocar. Porque até mesmo o propósito ele é meio diferente, né? Porque para alguns atletas, por exemplo, tu lida com um atleta que está subindo, que o propósito dele é se firmar e de repente ter o seu primeiro contrato profissional que para cuidar da Né? família. O outro já teve títulos, de repente está pensando já no final de carreira, até alinhar os propósitos, porque tem um propósito final de todo o time, mas tem vários propósitos laterais que precisam ser conduzidos juntos. E tu, como treinador, tu precisa alimentar esse propósito de cada um individual e o coletivo também. Esse gerenciamento eu gosto muito. Esse gerenciamento ele é fantástico. Essa gestão eu chamo isso de gestão compartilhada que a gente faz aqui. A gente tem uma comissão técnica com 7 profissionais. Cada um tem sua função, não somente na sua área específica. Então, a gestão compartilhada ela trabalha muito essa questão da unificação das nossas linhas, das nossas diretrizes. Então, o preparador físico vai ter o treinamento dele, porém essa questão da gestão para tentar unificar o grupo, ela vai ter a mesma linha, vai ter a mesma linha de trabalho. Então, acho que esse é o carro-chefe. Infelizmente, as pessoas elas estão hoje os profissionais eles estão cada vez mais se especializando na linha de treinamento e estão deixando cada vez mais essa parte de gestão. Só que eles esquecem que para ter poder de persuasão, poder de convencimento em cima dos jogadores, precisa ter uma gestão saudável. Quando tu consegue ter uma gestão saudável, o resto fica mais fácil. Então, todo mundo hoje tem a receita do bolo, entendeu? Mas eu acredito ainda que a grande diferença ela está voltada única e exclusivamente sem gestão pessoal, a gente não consegue colocar sistema de jogo, colocar linha de treinamento, esquece. Pode até conseguir, como tu falou, mas é uma bomba, né? É um campo minado. Pisou no lado errado, vai explodir. Não adianta. Até a parte física, antigamente tinha muita percepção do treinador. Hoje você tem mecanismos que tá tudo no computador, isso facilitou isso. Nossa, demais. Demais. Então, ela ficou mais fácil você lidar. Você tá os dados ali mesmo. O atleta hoje não pode mais mentir para ti no treino, nada. Então, só que tá aí para todos, né? Não tem mais o feeling do treinador para saber. Então, se tu não tiver a parte de gestão melhor do que o dos outros, você fica para trás também, né? Eu tenho uma história muito engraçada com o atleta. Vou me privar, vou privar o nome do atleta aqui para não. Ele vai estar ouvindo e vai estar sabendo. Ele vai saber que é ele. Eu gosto muito de filmar treino, editar jogo, tal, né? Eu tenho um auxiliar técnico muito bom, o professor Rafael Godoy, que trabalha muito essa área
de análise de dados para a gente aqui, coleta de dados, enfim. E o atleta, eu gosto de fazer alguns treinos técnicos a pontuação ela é gerada através dos erros de passe e eu também faço uma coleta individual. Eu vou lá, pego 10 atletas, dos 10 atletas pego uma população de 4 jogadores e analiso em cima deles. E coloquei um determinado atleta como o maior ranking de passes corretos durante a sessão de treino. Daí o jogador me chamou no privado, no celular, professor, acho que tá errado isso aí. Porra, não errei um passe no treino. Ah, é? Então tá. Amanhã, 3 horas no ginásio. Vamos no vestiário, eu vou levar meu computador e vou te mostrar a tua atuação no treino. Pode ser. Ah, tu filmou o treino? Filmei. Ele bateu 10 laterais no treino. Assim, cara, se eu tiver que contar um passe de lateral certo, passando para trás ainda. Então, assim, ó, o cara computou na cabeça dele o passe de lateral para trás, era passe certo. Esse cara, dos 10 passes, 8 tu botou no goleiro, tu quer que eu coloque isso como, porra? Então, assim, ó... Não deu progressividade nenhuma no time. Por isso que eu sempre falo, né? Todas as ferramentas o treinador tem que saber utilizar. Sim, sim. A tecnologia, ela tá aí faz algum tempo já para a gente utilizar. Não é que a gente quer desmentir ou diminuir atleta, não, a gente quer, ao contrário, a gente quer contribuir para o crescimento. É uma ferramenta que ele entendendo isso, ele pode dar muitos passos à frente. Exatamente, perfeito. Deixa eu voltar ali na tua história. Tu comentou ali da tua trajetória. Da região de Criciúma, tu foi direto para o exterior? Não, da região não, né? Eu trabalhei em Siderópolis, um time profissional que a gente criou com a universidade lá, com os campeões estaduais de 2007. Chegamos na final dos Jogos Abertos com a Malve em Jaraguá. Chegamos na final da Copa Santa Catarina em 2008. Em 2009 fomos para Capivari de Baixo. E em Capivari de Baixo, a gente foi campeão estadual e campeão dos Jogos Abertos. E um grupo de treinadores, de diretores da equipe Guit Passan, eles vieram para Carlos Barbosa. Eles conheciam o Pipoca, né? Que o Pipoca era treinador da seleção brasileira. Eu trabalhei algum tempo com o Pipoca, né? E o Pipoca foi fazer um amistoso com a seleção brasileira em Isfahan, na cidade do Irã. Que o Guit Passan, se não é o maior, está entre os maiores clubes da Ásia de futsal. E os caras vieram em Carlos Barbosa, assistir o treino do Carlos Barbosa, para levar o Paulinho Sananduva, né? Que era treinador do Carlos Barbosa. E entraram em contato com o Pipoca assim, ó, tem um treinador aqui, assim, ó, ele está em Tubarão. Aí não deu tempo deles passarem para assistir, não lembro se foi isso ou se foram ver o treino. Eu lembro que 3 dias depois o Pipoca me ligou, ó, vai em Florianópolis, no aeroporto, compra uma passagem aérea, eu estou em Curitiba e nós vamos para São Paulo, eu e tu, que os diretores do time iraniano querem te contratar. Aí fui, levei um DVD de jogos, de trabalhos que a gente vinha efetuando ao longo dos anos. Então, de Capivari de Baixo, que é uma cidade ao lado de Tubarão, ali eu tive a oportunidade de fazer um trabalho bacana e vem rendendo até hoje bons frutos no Irã, né? Porque lá nós encontramos um clube rico, com uma ótima estrutura e com uma categoria de base, uma cidade aí de, acho que Isfahan deve ter 10 ou 8 milhões de habitantes, uma cidade gigante do Irã. Eu acho que nós, pela região que a gente estava ali, nós tínhamos que ter no mínimo 300 atletas na escolinha, né? Pela população ao redor do nosso distrito, do nosso bairro lá. E cheguei lá, tinha acho que 90, 95 atletas, as categorias de todas elas misturadas, sem nenhuma divisão. Então minha primeira missão no futsal iraniano foi recrutar profissionais. Então, durante 1 mês e meio, eu reuni 10 profissionais iranianos e nós preparamos esses profissionais para trabalhar em cada categoria. Então, criamos a categoria do sub-7 ao sub-20. Puxa, que legal. E mais a escolinha social, certo? Criamos mais a escolinha social. Então, quando eu saí do Guit Passan,
nós tínhamos 260 atletas. E as informações que eu tenho hoje é que passa de 300 atletas em todas as categorias e nas escolinhas sociais que são espalhadas. Eu mais ou menos utilizei lá no futsal iraniano, lá no Guide Passão, que a Anjo faz em Criciúma, com alguns polos, alguns professores. Sim, sim. Mas uma curiosidade do futsal iraniano, também do futebol lá, porque meu clube também tinha futebol de campo profissional, era quando as equipes jogavam, um diretor do clube vinha no meu apartamento me pegar para eu assistir, tanto o jogo da base, do futsal, quanto do campo. E ele ia com uma mala de dinheiro, cara, porque o reais lá, o real é a moeda iraniana, tuman, e pacote de dinheiro, e eu perguntava pro tradutor, pô, por que esse cara tá com essa grana toda isso? Não, a gente vai comprar jogador pro clube. Então a gente ia, aí era muito amadorismo, cara, porque a gente ia, vamos lá no campinho de professor Juninho, quem é o melhor que o senhor achou daquele jogo ali? Ah, achei fulano de tal, achei esse, achei aquele. Aí chamava o pai do guri, chamava o guri, chamava o dono do clube, e sem documento nenhum, cara. Eles passavam o dinheiro ali, ó, tal dia tu vai te apresentar no clube. Então, assim, ó, foi uma experiência muito bacana, muito bacana. O futebol iraniano e o futsal iraniano, eles têm uma matéria-prima muito legal para ser trabalhada, até porque a população é imensa, né? Sim. E é um país muito populoso e a população masculina lá ela predomina. E então assim, eu tive essas experiências. E até hoje, né? Agora está decidindo o campeonato, o Messung, que era os dois profissionais que trabalham, os dois treinadores, nós trabalhamos junto numa comissão técnica. Então, estão decidindo o campeonato, o Messung e o Guite Passan. O Messung ganhou do Guite Passan lá e aí o treinador do Guite Passan vem se aconselhar comigo. Aí o Ah, que treinador legal, cara. do Messung vem pedir orientação para mim. Eu digo, gente, Tem que ver qual é a eu mala de posso, dinheiro maior. cara, eu não posso. Um vai enfrentar o outro. Eu vou dar uma dica para um, vou dar uma dica para o outro. Me deixa isento dessa finaleira aí, cara. Me deixa. Mas assim, eu ainda presto um trabalho para 2, 3 profissionais lá que trabalham agora no futsal iraniano, né? Profissionais que a gente conheceu com a nossa passagem lá. Tem um profissional agora, até o professor Amir Assad, vai assumir o sub-20 do Guite Passan, tudo que eu trabalhei. Então, a gente tem conversado diuturnamente, tendo esses bate-papos através dessas plataformas para estou enviando bastante treino, ajudando para que eles possam planificar o seu ano de trabalho. Então, não perdi o vínculo ainda. Já tive a oportunidade de retornar para o futsal iraniano, tive a oportunidade já de ir para o futsal chinês, já tive a oportunidade para ir para o futsal dos Emirados, mas infelizmente foram convites que eu já havia assumido um compromisso com alguns clubes, né? E eu sou assim, cara, para eu deixar um clube na mão no meio de temporada é difícil. Eu fiz isso uma vez só. É difícil, que foi para ir pro a Copa Grid de Marechal Rondon. E é muito difícil, cara. Eu gosto de iniciar e concluir meus Sim. trabalhos, né? Então, assim, foi uma experiência, futsal é uma experiência bacana, que não tem a minha presença física ainda lá, mas ainda tem muita coisa daquilo que a gente plantou. Muita coisa mesmo. E quando foi pra lá, foi sozinho? Como é que foi? Não, fui sozinho. Foi Fui sozinho? sozinho. Era Meu filho solteiro ou Félix, já era casado? Ah, já era casado, né? ah, casado. Casei em 2007, né? Meu filho Félix tinha 4 anos de idade na época. E a minha menina Maria minha esposa estava no 4º mês de gestação dela. E a Ah, gente fez, nós tivemos muitas histórias lá, cara. O clube meio que me sacaneou, entendeu? Porque no contrato que eu assinei no Brasil, havia uma cláusula contratual de que quando ela fosse nascer em novembro, final de outubro, começo de novembro, eu viria para o país. O que eles fizeram comigo, cara? Me liberaram, tal, daí a hora que eu cheguei no aeroporto inteiro, a polícia local me prendeu. O sério? clube não havia, sim, o clube não havia pago O visto? os meus impostos.
Não, os meus impostos. E o meu contrato era livre de impostos, né? Era free. E, e eu dei tanto azar, cara, que nesse dia, o Antônio Carlos Gomes, que era o embaixador brasileiro, que é aqui de Caxias do Sul, ele no Irã é assim, quinta, sexta é nosso sábado e domingo, né? Nosso sábado e domingo. E no domingo e no domingo e na segunda, sábado, domingo e segunda eram feriados era feriado no Irã. Eu nunca vi um país para ter tanto feriado. E a embaixada não estava trabalhando, cara. Foi. Aí E eu ficou preso fiquei, lá? né? E aí depois de aí me conduziram para um hotel em Teherã, meu clube foi atrás, tal. Depois que eu fui descobrir que foi sacanagem do gestor do clube Pra para te não não ir. deixar eu embarcar. E aí o que aconteceu? Aí eu acabei acompanhando o nascimento da minha filha pela internet, né? É, a gente conseguiu com a médica que fez o parto autorização para poder filmar, tal, e acabei acompanhando o nascimento da minha filha pela internet. Então são, mas mesmo assim eu não fiquei, na época a gente fica chateado com o clube por ter sacaneado, mas mesmo assim, cara, eu tenho um carinho enorme pelo Guite Passan, tenho amigos lá, o dono, o empresário, dono do clube às vezes a gente troca mensagem na internet, atletas que já passaram lá, atletas que lá estão, então a gente deixou um legado bem bacana e, e um legado interessante e o maior reconhecimento que um profissional ele recebe é quando um ex-atleta teu, um atleta que tu ajudou a formar, está numa situação agora um pouco melhor, ele entra em contato contigo te agradecendo. Claro que a gente faz sem pensar em gratidão de outros, né? A gente faz porque é Mas da que isso profissão dá da um gente. combustível, dá, né? Dá, cara, é bom, é legal, mexe um pouco o ego da gente, pô, que bacana. Esses dias eu recebi uma mensagem de um menino que eu peguei lá no Sub-17, botei ele do Sub-17 direto para treinar no time adulto. E eu falei para os caras, vamos apostar nesse menino. E os caras, tal, tal. Aí nós fizemos um amistoso com a seleção da Rússia, empatamos o jogo, acho que foi 5-5. E 2 dias antes, a seleção russa ganhou da seleção iraniana de 6-4. E nós, que éramos clube, empatamos com a seleção da Rússia. E esse menino, Ahmed é o nome dele. Esse menino, cara, hoje ele tá jogando no futsal chinês. E ele Poxa, que legal. sempre que eu posto um vídeo, ele vendo, vai no PV ali, professor, pô, que legal, muito obrigado por tu ter acreditado em mim. Então, assim, cara, são situações que não tem preço. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Essa relação de ajuda que a gente tem que manter com os atletas, ela é necessária. Sim. Mas é interessante também falar esse outro lado, assim, porque às vezes o pessoal olha o Juninho bem sucedido, trabalhou fora, tá? Mas a gente passa algumas questões, assim, de, de ofertas que não são cumpridas e indo para fora, assim, é outra realidade, né? É outra cultura. Às vezes, para eles, lidar com isso, assim, o tete a tete, sem contrato nenhum, isso é uma coisa meio normal, né? Ou É não o problema. cumprir. Todo mundo acha que trabalhar no exterior é a Disney, né? Tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Meu sonho é trabalhar no exterior. A mesma, eu sempre falo para todo mundo isso aí, gente. O mundo é uma cópia. O mundo é uma cópia. As mesmas dificuldades que nós passamos aqui no Brasil, nós vamos passar lá fora. Aqui no Brasil, uma minoria ganha bem no esporte, uma minoria de clubes tem uma estrutura bacana, a grande maioria é deficitária. A mesma coisa no exterior. A mesma coisa. Se tu for para a Espanha, se tu não for nos principais clubes, tu vai passar dificuldade. Na França, se tu não for para os grandes clubes, tu vai passar dificuldade. No Irã, se tu não for para os grandes clubes, tu vai passar dificuldade. Então, assim, vende-se uma ideia de que morar no exterior, trabalhar no exterior com esporte é a Disney. Não é, não é. As mesmas dificuldades. Eu não quero frustrar ninguém, eu quero trabalhar com a realidade. É Não quero isso. frustrar ninguém. Eu Quero até trabalhar com a acho, realidade. eu até acho que, principalmente para os mais jovens, mesmo sendo difícil, se ele tiver com os pés no chão, sabendo que vai enfrentar algumas realidades, dá um crescimento pessoal, uma caminhada fora do país, assim. Mas
mas tem que estar bem consciente de que não é esse mar de rosas, que os obstáculos. E eu acho que uma questão principal disso, tu comentou, né? Tudo é uma cópia. Mas quando tá fora, não é o teu país. Então, Terra sem lei. então assim, o band-aid não vai ter band-aid para ter um machucado lá. Porque você é Terra sem lei. estrangeiro. É diferente. Você é no Brasil, a maneira que vão te lidar como brasileiro. Lá fora você é gringo. Para eles é mais fácil lidar com quem não é conterrâneo. Então as dificuldades acabam sendo um pouquinho mais dolorosas quando a gente está passando do que quando está contando, né? Mas eu ainda acho extremamente válido se vai para uma estrutura. Claro, tem estruturas terríveis que eu acho que tem que cuidar. Mas se tem pelo menos referências e por mais que tenha algumas dificuldades, eu acho que dá um baita crescimento pessoal, assim, principalmente para um atleta jovem, de repente que não tenha família, que possa, entre aspas, se aventurar um pouquinho mais, né? Isso aí. Como tu falou, tem que conhecer para onde está indo. Por exemplo, tu vai com a ideia para o exterior que tu não vai ter atraso de salário, tá totalmente enganado. Vai ter o atraso de salário. O teu contrato que é assinado tem uma validade, chega lá, a validade é que eles querem. Eu já passei por situações de trabalhar em clube que eu sabia que o cara, o atleta local e o treinador local estavam recebendo dinheiro e o meu dinheiro atrasado. O clube não tem dinheiro agora. Como? Se tem dinheiro para os outros, não tem dinheiro para mim. Então, assim, para quem que tu vai recorrer? Onde é que tu vai cobrar? Tu vai cobrar isso numa embaixada? A embaixada vai até te dar um auxílio, cara, mas jamais vai haver o próprio Irã, cara. O próprio Irã, quando eu fui para o Irã, eu fui para lá sabedor de vários casos de profissionais da área técnica e como atleta que passavam dificuldades no futebol de campo lá, que jogavam sem receber, que a embaixada acolhia, pagava passagem para retornar para o Brasil. Estou falando do Irã, que é um país rico, os clubes com uma ótima estrutura e com uma moeda forte. Estou falando de um país rico, tá? Então, assim, E não é caso isolado, né, Juninho? Não. Tu pode pegar na internet ali e fazer uma pesquisa, tu vai abrir, vai aparecer mais de 30, 40 casos de profissionais que foram para lá e não. Eu mesmo tive um problema com o clube lá, de o clube não pagar o meu salário e pagar de outro profissional. Enfim, assim, como tu falou, a experiência é válida, porque se a gente acha que a gente sofre no nosso país, no exterior, triplica esse sofrimento. Porque tu não vai ter teus parentes, tu não vai ter ali tua família, a lei não vai estar do teu lado porque tu é gringo, tu é estrangeiro, é terra sem lei, certo? Tu não vai poder pegar um ônibus, que nem tu pega o ônibus lá da Grande Próspera em Criciúma e vai para o Rio Mãe, não, eu vou para casa agora. Não, porque tu está a milhares de km de distância e não é assim para tu pegar um voo. A primeira coisa, tá, que a maioria dos clubes no exterior fazem é tu chegar como a gente chega no Irã, Rodolfes, Chetori, Robi, eles vêm, te dão um abraço, te dão 2 beijos, te pegam, apertam com a mão direita e com a mão esquerda, give passaporte for me. Me deu o passaporte. Aí, eles retêm teu passaporte. Primeira coisa, então assim, tu tá livre e não tá. Tu tá trabalhando num lugar bacana, só que tu vai estar na mão dos caras diuturnamente. Isso não é uma peculiaridade iraniana, não, cara. Não, é Não é só geral, do cara. Irã. Eu tenho colegas que trabalham na Ásia que passaram pelo mesmo perrengue, colegas que trabalharam no futsal europeu que passaram pelo mesmo perrengue. Por isso que eu digo, a felicidade esportiva, tanto de remuneração financeira como de estrutura, ela ainda está na mão de uma minoria. É Sim. aquilo que eu falei. Na Espanha, se você for, tem que ir para os grandes. Em Portugal, se você for, tem que ir para os grandes. Nos Emirados Árabes, se for, vai para os grandes. Principalmente o asiático, né, cara? Porque assim, se a gente for dividir a Ásia Ocidental ali, os países que a gente falou, da Ásia Oriental, a Ásia Sudeste Ocidental, Asiático. a Ásia Ocidental, ela tem uma cultura muito de autonomia, de profissionais que não gostam de ser guiados, precisam ser guiados, mas não gostam de ser guiados. E eles são
por exemplo, lá no Irã era fardou, posso fardou. Tu pede uma coisa hoje, fardou, posso fardou. Hoje eu não tenho, pode ser amanhã ou depois da manhã. Já a parte asiática oriental é completamente diferente. Vai trabalhar com sim. chinês, com coreano, com japonês, já são disciplinados, já tem uma organização que se tu pedir para hoje, é para hoje, já gostam, já precisam de um guia. Tem questão de Gostam de horário obedecer também. um guia. Então, assim, é o mesmo continente com uma situação de atitude totalmente diferenciada. Eu acredito que onde tu trabalha lá na Indonésia, como é Sim. da parte ocidental, deva ser da mesma maneira. A gente É, sofre bastante nessa tu relação tava, de... tu tava conversando aí do pode ser amanhã, o Timor-Leste era assim. Se você ir num lugar, pedir um negócio na prateleira, tu tava olhando o negócio e fala, acabou, só amanhã. Só porque não queria levantar da cadeirinha para buscar um negócio para ti. É cultural, cara, não adianta, é É. cultural, é Mas difícil. assim, eu ainda acredito que se você for consciente de tudo isso, você pode tirar proveito para crescimento pessoal, para várias coisas. E Até, até, até eu já deixei. Oi, pode falar. e até se tu for inconsciente, tá? Vai É, aprender na claro. mão. Se tu é um cara espoleta, inquieto, tu vai aprender a se equilibrar no instantinho. Se Ah, tu entrar sim, na sim. música, toda essa música que eles tocam, já era. E como é que tu te virava com a questão da língua? Então, assim, ó, era a grande dificuldade que eu tinha, né? Pelo fato de não falar fluentemente o inglês, né? Então, essa era uma dificuldade. Fui para lá com inglês básico e depois me aperfeiçoei um pouco e aprendi um pouco do persa para poder me virar no dia a dia e principalmente nas questões de treinamento, né? Tanto hoje que a minha comunicação com os treinadores lá, quando a gente vai falar em questões técnicas de jogo, de movimentação, de atleta, de posição, de treino, de questão tática, técnica e tal, a gente arranha um persa, né? Daí o entendimento é melhor. Mas, assim, idioma a gente precisa estar vivendo no país, né? É, Para poder mas eu deixar acho, ele bem... mas eu acho que fica a dica aí para quem tem esse sonho é inglês para Ah, ontem, mas isso é né? o básico. Para Isso é o ontem. básico. É, eu apanho muito lá fora também. Eu vejo que a nossa cultura não nos incentiva, né? Aí falando de cultura, eu tava falando para os meninos nossos lá, meninos de 9 10 anos no campo lá, que no Brasil os filmes vêm para o cinema e eles dublam em português, eles se mataram de rir, né? Ah, Porque claro, porque... para lá não tem isso, vai em inglês mesmo, a legenda indonésia e pronto. Eu acho que a gente tem essa lacuna e os nossos atletas e eu acho que até treinadores, eu acho que a gente poderia ter mais treinadores brasileiros fora se a gente tivesse mais domínio de língua também. Mas é uma questão, essa questão aí de, por exemplo, estar fora já é uma questão mais política, né? Porque, por exemplo, eu quando estive no Irã, tive que tirar a licença asiática para poder trabalhar. Portugal exige um curso, a Espanha exige outro, a Espanha exige outro, a Itália exige outro, os Emirados Árabes agora, principalmente no Catar exige um nível de curso, o Japão exige outro, a França, que está ficando forte agora no futsal também, e a escola de treinadores brasileiros não te exige a licença que a gente tem aqui, a graduação que a gente tem aqui, o CREF que a gente tem aqui, a gente não consegue trabalhar lá fora. Não. Então, o Brasil hoje não tem uma escola de treino, nem a CBF, tá? Nem a Começaram agora, CBF. né? Mas Começou agora, mas até onde eu sei, essa licença ela tem chancela FIFA, mas se tu for trabalhar na Espanha, é por níveis, tá? É por níveis. Por exemplo, o cara que treinou tem que ter um nível, se eu não estou equivocado, tem que ter um nível pro para trabalhar em time principal no futebol europeu. o que Então, eu assim, sei, a Pro CBF de campo ainda não é aceita lá, não. não é reconhecida, né? Tem que ter a pro, tu tem que ter a pro do país. É.
Então, assim, é uma questão política. O Brasil, pelas inúmeras conquistas que já teve, tanto no futebol quanto no futsal, acho que as nossas lideranças elas deveriam ser um pouco mais atuantes, né? Mas é que faz muito tempo no Brasil a política do meu umbigo, né? Venha a nós o vosso reino. Então, é, são os pensamentos individualistas, não existe uma unificação. Por exemplo, se tu for no futsal iraniano, as nomenclaturas, os linguajares técnicos e táticos que tu utiliza com os atletas é o mesmo do sul ao norte, leste a oeste do Irã. Se tu for em Eu Portugal, ia, acredito que seja a mesma ia te coisa. comentar isso. Aqui no Brasil, aqui no sul a gente fala um linguajar de algumas questões técnicas de uma maneira para um atleta. Em São Paulo, o Sudeste já é de outra, no Nordeste é de outra. Por que isso? Porque não existe uma unificação nas nomenclaturas, nos termos. Por que não existe? Porque nós não temos uma escola que trabalha essa formação de treinadores. Ponto. Enquanto a gente não reorganizar essa parte, enquanto a gente não organizar essa parte, a gente vai sofrer. Vai chegar um atleta aqui para mim, ó, tem que entrar na bola. O cara vai falar o quê? O que é entrar na bola? É botar a cabeça na bola? Não. Como é que lá é lamber a bola. Não, lá aqui é entrar. Então essas terminologias, e quem te dá isso? Cada região tem o seu linguajar, né? Cada região tem essas situações de poder dar os nomes em relação às nomenclaturas que a gente utiliza. Eu acho que se a gente tivesse uma escola unificada de formação de treinadores, facilitaria para todo mundo. Eu Não é até que a gente... vou um pouquinho além. Eu acho que nós não temos nenhum material didático. A gente fala muito aqui de padrões, princípios, não sei, mas não temos nada registrado, cara. Tu vê lá fora, tu tem propostas de trabalho, por mais que tenham linhas diferentes, você tem isso registrado, tem muito registro. A gente tem uma carência ainda no Brasil, né? No futsal nós temos aí o Marquinhos Xavier, que tem publicado bastante Sim. material em relação a isso. O professor Daniel Júnior, treinador do Corona, também tem publicado bastante. Falecido Ricardo Lucena, lá no começo dos anos 2000, já tinha material Mas dessa que parte eu do digo assim, fica futsal. muito Mas ainda. pouco. E dependendo do profissional fazer isso, né? Claro, pouco. Então, por isso que eu te digo, se a gente tivesse uma... Primeiro, que eu acho que... Estou falando do futsal, tá? Acho que o Brasil é um dos poucos países que não tem uma associação de treinadores e atletas profissionais de futsal. Se tu for na Ásia tem, no Irã tem, na Espanha tem, Portugal tem, na Itália tem. O Brasil, que é o pioneiro da modalidade, não tem. O maior campeão não tem. Não temos uma escola eficaz. Temos Cara, curso é bacana, tu vai lá, tu vai te aperfeiçoar, mas não é isso que eu estou falando. Nós precisamos de uma questão uniforme, de uma coisa só. Uma coisa só. Para unificar linha de treinamento, unificar termos, trabalhar bastante com essa questão da literatura. A nossa literatura ainda ela é rica, mas ela é produzida em pequena escala. Isso. Então, acredito que se a gente pudesse ampliar um pouquinho mais esse campo aí, nós teríamos cada vez mais profissionais mais qualificados, e tendo profissionais mais qualificados, a nossa produção de jogadores seria muito maior. Podia fazer uma coisa continuada de anos, com mais tempo, para o profissional também se preparar com mais facilidade também, né? Nesse ponto, acho que o Marquinhos Xavier está na frente, né? Porque ele tem uma empresa que presta esse tipo de assistência, de pós-graduação, de cursos. Então, quem inicia um trabalho com ele tem uma continuidade, tem uma escala de progressão bem bacana nesse nível de aprendizado. Mas, enfim, nosso país é gigantesco, existe uma questão política que parece que trava. É só tirar pela nossa cidade, cara, Criciúma. Em 2014, tinha a vaga da pênalti para jogar a Liga Nacional. Nós tínhamos um elenco já praticamente montado e na última hora uma questão política travou. Esse ano
Tinha uma equipe formada com jogadores contratados, Pipoca que estava por trás do projeto, uma questão política travou. Então, assim, tudo no Brasil ele é muito burocrático, é pouco eficiente. Vai tirar uma carteira de identidade no país do exterior, tu entra em 10 minutos, a identidade está na tua mão. No Brasil, não, cara. No Brasil, tu leva um mês, pega fila, tem que marcar pela internet, esperar te chamar. Então, assim, ó, é um país, o Brasil é o país das burocracias. Não tem muita funcionalidade aqui, entendeu? As coisas não são práticas. E para esse tipo de situação, a gente precisa de coisa prática, coisa rápida. E tu falando da nossa cidade aí, é uma região que fala muito, Tá né? louco, Fala muito de futsal, bobear mais, futebol. produz mais do que o time de futebol, cara. Em termos de futsal, se for olhar, É. né, pegar assim o que tem de incentivo e como se produz, e a gente não ter lá Treinadores, cara, em Criciúma tem uns 5 fora da cidade. E tem mais uns 10 trabalhando na cidade, de futsal e campo. Então, assim, é uma cidade que sempre produziu jogador e produziu bons profissionais. E é uma cidade que é órfã da modalidade. Estou falando do futsal. No campo, não, porque o campo tem o nosso Criciúma, né, que mesmo aos trancos e barrancos ainda é um clube não, muito bem, um clube profissional. Eu tô falando do futsal, porque eu acho que o nosso futsal da região produz muita gente, cara. Atletas, treinadores, é muito forte, é competitivo pra caramba. Você tem vários. Tem o Anjo ali fazendo um trabalho legal. Tu vê as escolas, o Colégio de São Bento fazendo coisa, o João agora lá no Michel também. A SAT tem a SAT com o Jairo. com o Jairo. Então, você tem bairro da Juventude, eu acho que é o João que tá no bairro da Juventude também. O João tá no bairro da Juventude e o Michel, tá nos dois. Isso, então, você tem, cara, é muita coisa, é competitivo demais. Há um ambiente de formação muito interessante, assim, e você não tem um time para ser referência para esses meninos. Aí você vai o menino até o 14, 15, chegou ao sub-17, morreu. Foi para os joguinhos abertos, acaba. Porque. Aí eu te digo, e é difícil, cara. É difícil, por exemplo, o meu clube aqui é um clube que tem do sub-7 ao sub-20. Eu quero um sub-20, eu não vou pegar um sub-20 lá de Criciúma. Vou pegar o sub-20 meu aqui. Se eu não pegar meu sub-20 aqui, não tem o porquê de ter a existência da categoria de base. É o contrário. O cima vai até o sub-17, sub-20 e depois os meninos não tem onde ir. E é difícil, cara, o outro clube contratar um sub-20 de outra cidade. É difícil. Não, e faz time bom, cara. O que eu fico impressionado é isso. Você poderia ter time só de gente da região. De repente, que não tanto investimento, mas um time profissional da região para disputar. É isso aí. Então 2007 a nossa equipe de Siderópolis, 2006, 2007, ela tinha 4, 5 jogadores de fora, o restante tudo da região. Eu assisti alguns jogos lá. Eu estava morando em Criciúma, né? Então, a região é rica em valores, cara. Tem uma matéria-prima bacana. O que falta é a parte política olhar e não pensar em só fazer esporte para voto. Vamos não fazer só esporte. Porque, assim, ó, ninguém me convence, cara. Vamos fazer um esporte somente de cunho social. Não, você quer fazer esporte de cunho social para poder capturar votos. Sim. Vamos falar a coisa. Tu quer recrutar votos para ti, não vem com essa balela aí de. Porque não existe esporte social sem esporte de competição e não existe esporte de competição sem esporte social. Os dois caminham junto, têm que estar na mesma. Tem que caminhar junto, de mão dadas. Aí tu escuta uns políticos aí, né, na época de eleição, que começam: eu não faço esporte de competição porque o esporte de competição de rendimento ele é muito caro. Peraí. E o esporte o esporte social é barato? Eu sei quanto custa para manter um núcleo de treinamento. Não sou contra o esporte social. Tem que ter, mas também tem que ter o de rendimento. Então, Sim. assim, na verdade, o esporte social ele não virou uma ferramenta de produção de atletas, de pessoas, de cidadãos. Não virou. O foco dos caras, quando eles falam em esporte social,
capturar votos e pronto. Aí você pega, falando da estrutura e o financeiro do Irã, pega aquela com a qualidade de mão de obra e atletas de Criciúma e junta as duas, a gente tem um... Nossa senhora, cara, meu Deus do céu. Tu ia conseguir produzir jogadores aí para umas 7, 8 gerações. Vai. Com certeza, cara. É muita gente, é muita qualidade concentrada na nossa região. É muita qualidade. Só que daí os valores vão se perdendo porque, o menino tem 17 anos, precisa estudar, precisa ajudar em casa, não tem um time profissional para ele poder ganhar um dinheiro a mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai optar por trabalhar em outra área, vai jogar um amador que ele vai ganhar um dinheirinho extra no final de semana e vai fazer outro tipo de atividade. Então, cara, quantos valores a gente perdeu em Criciúma? Quantos valores a gente perdeu em Criciúma? E se o professor fez um bom trabalho, ainda o menino continua estudando, continua... O problema é se para no meio do caminho achando que vai. É verdade. E aí não tem nada. Então, esse papo é longo e nós já estouramos aqui no horário. Pensando para 24 horas. Sim. E com certeza vamos ter outros bate-papo aí, foi muito legal. Nosso primeiro contato aí, tem bastante coisa para aprender aí de experiência e partes também técnicas também. Eu acho que uma das coisas que, para mim, eu acho que encanta e que apaixona do futebol é que o futebol aí bota o futsal junto, é porque ele é muito dinâmico, né? E o certo hoje, amanhã ele já está diferente. E o discurso e as conversas elas vão mudando e vão ficando nova a cada dia e vai se reciclando. Isso e quem gosta e vivenciou isso não acaba assunto, né? Eu estava até, porque assim, os esportes, cara, eles, claro que as técnicas elas são aperfeiçoadas, os treinamentos são aperfeiçoados, as organizações, as gestões, as questões de logísticas elas melhoraram, o nível de treinamento melhorou, mas a questão do jogo, na verdade, ela se reinventa e a gente passa um ciclo e depois a gente dá uma pedaladinha para trás. Vamos olhar para o futebol agora. Eu vi a seleção de 70 jogar nesse final de semana. Os pontas abertos que estão jogando as extremas do jogo hoje no futebol de campo eram os pontas do passado. O ponta de lança era o falso 9. O meio-campo, quem viu o Clodoaldo jogar, o médio volante da seleção brasileira, parecia que ele não era um volante, parecia que ele era um meio atacante. Então, assim, e hoje trouxeram aquele estilo de jogo do Brasil de 70, da Holanda da década de 70, do Brasil de 82, aquele modelo de jogo está servindo para hoje para muitas equipes. Então, a gente começou a botar um volante que quebrava a jogada do adversário e passava para o meio atacante fazer. Hoje a gente quer que todo mundo quer que ele pegue a bola do zagueiro e saia jogando. Retornamos. É a década de 70, a década de 60. E o futsal é a mesma coisa. Surgiu 4-0. Estava vendo futsal espanhol agora. Assisti Barcelona e Levante na Espanha. Cara, no Brasil criou-se uma cultura, vamos jogar 4 linhas. Tu vai pegar os principais times europeus, o Sport de Lisboa, tu pega o Levante, tu pega o Barcelona, tu pega a Inter Movistar, tu pega o Porto. Cara, todos os times têm pivô de referência. O pivô é a coisa que jogava na década de 90, de 80. E os principais times europeus utilizam dessa ferramenta. Então, assim, tudo aquilo que não servia, que era lá do passado, está sendo resgatado para agora. Então, aquilo é ciclo, né, cara? É ciclo. Jogo. Entra um modelo agora, não é mais a verdade de hoje, já, enfim. E eu também acho meio... E é meio... Tem que tomar cuidado com essa coisa que não serve, né? Porque às vezes um bom treinador ele consegue fazer o time dele jogar em 3, 4 formas e dependendo do adversário dele ele já tá e não fica trocando por jogo, né? Ele já tem um padrão em todo, o atleta já sabe as mudanças. Então mas vamos ter muito papo ainda.
Na verdade, o bom trabalho é aquele que te dá resultado coletivo e resultado individual. Ponto. É, Resultado coletivo em títulos e resultado individual em crescimento dos atletas. Esse é o bom trabalho. é. Cara, vou ter que te agradecer para a gente encerrar, Obrigado. que o tempo foi muito legal mesmo e espero que tenhamos outros. E Deus abençoe esse tempo aí, que voltemos logo, né, à rotina e que abençoe o trabalho de vocês aí, que possam ter frutos, né, nesse tempo que estão reformulando e reinventando, na verdade, É isso que aí. possa ter toda sorte aí pro resto do ano e pro que vai vir pela frente aí. E vamos ver se a gente se encontra em outras oportunidades. Valeu. Ricardo, obrigado aí. Agradeço o convite, cara. Foi uma satisfação imensa estar falando contigo. Te acompanho já desde a época que tu foi para o Timor-Leste. Tua história é linda, inspiradora, bacana. Que tu consiga aí concluir essa caminhada com bastante êxito. Muita saúde para ti, para a tua família. Continua, não desista do teu propósito, que é trabalhar com o futebol, que é trabalhar com a promoção de evolução para as pessoas. Eu acho que isso é o importante. Quero deixar um recado aqui a todos os meus amigos de Criciúma e região, que eu sei que vão acompanhar essa live, e deixar para eles um recado de otimismo, de esperança. Vamos ter fé, vamos ter foco, vamos ter persistência, ter paciência, vamos se cuidar, higienizar as mãos, vamos ficar em casa, vamos sair de casa somente para fazer as coisas essenciais. E eu tenho certeza que essa loucura vai passar e num curto espaço de tempo a gente vai voltar à vida normal. Um abraço a todos aí, muito obrigado pelo espaço.